Oi, Marta! Boa tarde, querida. Vou colocar essa música que eu gosto muito aqui. Oi, Marta. Oi, todo mundo. Bom dia. Esperando. Eu também. Tava ansiosa. Nath, querida, já te chamo. Tô esperando aqui dar um tempinho. Ah, obrigada, Marta. Obrigada, querida. Tava aqui lendo Teologia Africana antes da gente entrar também. Independente da quantidade de pessoas, de espectadores que forem entrando e passando. Vai ser muito bom ter essa conversa aqui, deixar gravada aqui. Oi, pessoal, quanto tempo? Ah, você tem! Ai, que maravilha! Pois vamos conversar sobre essa obra maravilhosa. Tô adorando ler. Olá, querida! Ai, eu vou lembrar o seu nome. A gente se falou. Isso, Georgette! Bem-vinda, Georgette. Espero que você tenha conseguido ler o material que eu mandei pra você também, querida. Muita coisa. Não foi que eu compartilhei do link, mas é uma leitura muito profunda e transformadora. Espero que você goste. Que te abençoe também, que dê tudo certo nesse teu processo também de estudo. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou chamar aqui. Oh, querida. Oh, Georgette. Obrigada pelo carinho. A Laura. Oh, sua lindeza. Bem-vinda, Laura, também. Jailson, quanto tempo, querida. Das aulas de teatro. Eita. Eu vou chamar aqui a nossa convidada de hoje, a maravilhosa Natália. Deixa eu baixar aqui o meu som, porque senão eu vou ficar... Natália, querida, vou te chamar aqui. Deixa eu ver aqui como é que... Entrar ao vivo com ela. É isso aqui. Te chamei, Nath. Espero que você consiga entrar agora. A gente consiga conversar um pouco. Deixa eu ver aqui como que eu coloco aqui. Gente, faz parte, peraí. Vai, mulher. Calma, vira aí tua câmera, depois tu volta. Ô, queridos, eu espero que todas as pessoas que forem assistir, as pessoas que estão chegando, vocês que estão enviando para alguém, né? Tem uma setinha aí que você consegue enviar essa transmissão para uma pessoa que você acha que tem interesse pelo assunto, tem interesse pelo tema. Então pode ir enviando aí. A gente entrei aqui uns minutinhos antes, justamente para poder a gente fazer esse esquenta, dar um oi e ter esse tempo de enviar para outras pessoas, de conseguir compartilhar um pouco. Deixa eu ver a solicitação. Agora foi, agora a Nath vai. Agora a Nath vem. Recusou, deixa eu chamar ela aqui agora. Eu sei que vou acabar deixando aqui, mas ao vivo a gente tem essa oportunidade, né, de mandar mensagem, Peraí. colocar. Agora! Ah, Vai, foi. tá quase. Primeira vez, gente. Isso. Primeira vez. No, Ai, assim, no mentira! É Instagram é. mesmo? Ah, que legal! Ah, entendi. Porque tem É. normalmente aqueles links, né, Uhum. do YouTube, né? Aí ele fica já mais certinho. Não, tranquilo, Nath. Eu participei de alguns, mas enfim. Bem-vinda, Obrigada, gente. querida. Prazer estar com Bem-vinda. vocês. Prazer, Nessa. Boa tarde. Prazer, querida. Gente, eu e a Nath, a gente está tendo o primeiro contato nosso ao vivo, Virtualmente. virtualmente ao vivo. Hoje a gente tem trocado, né?
conhecimento, pitacos, informações, conhecimento, mas É, ela topou só você. essa surpresa, esse desafio. Essa surpresa, esse desafio de conversar com a gente nessa transmissão aqui ao vivo. Eu espero, Nath, que eu consiga salvar e editar bem bonitinho para ficar uma série bem legal. E desde já quero te agradecer essa oportunidade, não só para mim, mas para todas as pessoas que vão começar a me acompanhar, que já me acompanham, que conhecem também um pouquinho da minha trajetória, e vão começar a te conhecer também. E as pessoas que te conhecem, que vão passar também a me conhecer, que possa ser uma conversa nossa, como é que a gente diz na nossa linguagem de crente? É edificante, Transformadora. edificante, transformadora, que o espírito Uau. de Ruá possa soprar em nossos corações e possa também trazer esse refrigério e esperança para todas nós. Então, muito obrigada Um desde já você ter prazer. topado tá participando aqui. Oi, Jonathan, também. Olha, Nath, tem uma coisa, às vezes, que é dispersão e querer falar muitas coisas e fugir do roteiro. Eu fiz o roteiro pra gente conversar, mas às vezes eu vou Ah, numa tá. emoção, pode ser que eu dê um trico-tico. Me ajuda a manter o foco. Porque eu gosto de ir conversando e entrando em um assunto e outro. Mas, minha gente, deixa eu só falar, eu vou dizer o nome dela. E ela vai se autodefinir, ela vai se auto-apresentar, que ela é uma mulher negra, e ela tem, né, esse poder. Então, eu vou deixar a Nath se apresentar também para vocês. Mas eu queria só dizer que a iniciativa dessa live, como vocês já devem estar acompanhando aqui nesse meu perfil da Agbar, Aprendizagens, é um perfil que eu criei para compartilhar um pouco da minha trajetória profissional, um pouco do conhecimento que eu tenho acumulado no trabalho social com igrejas, mas também no processo de educação e cidadania, né, em processos de reflexão e formação de grupos. E como eu disse para vocês, né, em algumas postagens anteriores, eu estou agora num programa de pós-graduação em Ciências da Religião, pesquisando mulheres negras evangélicas, né? Então eu comecei aí, dei um pontapé no meu mestrado, foi em Educação, Culturas e Identidades, e aí, Nath, eu fiz foi uma ousadia. Fui fazer uma escrita autobiográfica, quase que não sei o que acontecia comigo. Misericórdia! Foi um negócio, minha filha, fora de série. Quando eu entreguei a dissertação, eu passei um mês e meio adoecida, assim, né? Dessomatizando aquela emoção toda que eu fui acumulando. Mas foi muito, muito importante, Nath, para mim, para minha autodefinição como mulher negra também, né? Foi uma outra etapa do meu processo de autoconhecimento, uma outra etapa do meu processo de formação e também de Claro. repensar a minha espiritualidade e a minha relação com a religião cristã. Então, essa também é um pouquinho de mim, um pouquinho do porquê que a gente está fazendo essa live, né, hoje. E eu tenho compartilhado esses assuntos. E Natália Montezuma, essa teóloga maravilhosa que vocês estão conhecendo aqui hoje, ela vai se autodefinir e falar um pouquinho sobre a trajetória dela para a Obrigada, gente. Bem-vinda, obrigada, Nath. Nessa. Obrigada às irmãs, os irmãos que estão aqui fazendo parte dessa conversa, né? Fazer uma coisa assim bem que a gente possa dialogar, refletir, sobre me autodefinir, né? Eu considero hoje, nesse momento, que uma autodefinição, a palavra definir, ela também pode ter um perigo, porque a palavra definição, ela delimita, né? Estabelece limites. Então, para um sujeito, uma sujeita como nós somos, acho que definição pode também ser talvez um perigo, porque pode colocar a gente numa caixinha. Então, pode. Você começou a usar. Então e eu Acabou. admito, falando com você e com vocês, que eu tenho essa dificuldade de me definir, porque eu não quero gerar uma delimitação para mim, que muitas vezes o cristianismo gerou isso em mim, estabelecer limites. Então, hoje, eu posso sim me definir nesse momento, mas amanhã eu posso ser uma outra Natália. E é isso que eu quero me permitir ser. Não me definir e não me colocar uma delimitação exata. Então, eu sou Natália, sou da terra indígena indígena Goitacazes, sou de Campos de Goitacazes, Rio de Janeiro.
Me considero hoje uma mulher nepantla, é uma mulher que vive no meio. É uma palavra usada, é uma palavra inautla, que utilizada por Glória Anzaldúa, né? Uma chicana que é mexicana e estadunidense e que vive nesse meio fronteiriço. Hoje eu sou uma mulher de fronteira, tenho fronteiras com o Brasil, tenho fronteiras com o México, porque sou casada com um mexicano. Hoje resido aqui nos Estados Unidos. Então, eu vivo nesse lugar múltiplo que cambia, ó, pensando em espanhol, perdão, gente, que, que não é definido. Então, eu me sinto, em alguns momentos, alienada da minha cultura, que fala Glória Azaldúa, mas também estrangeira nessa cultura que eu habito. Então, é um pouco da Natália, né? Teóloga, e depois a gente vai falar por que eu cheguei na teologia, né? Mas hoje eu me considero uma mulher também respondona, não respondona apenas de falar, porque o meu corpo, aonde eu estou, é uma resposta ao pensamento, à proposta da colonialidade. Então, os espaços que eu conquisto, eu estou dando uma resposta, né? E essa resposta pode ser com a minha corporalidade, pode ser com a minha fala, mas também pode ser com o meu silêncio. Então, a todo momento, eu estou respondendo e estou vivendo nesse nepantlismo, né? Nesse meio, nesse lugar que não é definido. E que cada dia eu vou me definindo, me redescobrindo, e também falar que aqui nós somos duas mulheres e não podemos representar todas as mulheres negras, porque nós somos diversas. Maravilhosa. Ó, você não falou, mas eu vou entrar aqui Ah, só para contar também, para deixar nesse lugar de, como é que chama? Registro audiovisual, de memória hum. audiovisual gravada. A tua formação Não, acadêmica. pode falar. Você quer falar? Pode Você falar isso para permite que eu mim. fale? Eu vou falar, Nath. Muita coisa. Porque não é pouca coisa, né? E esse registro, né? Esse som da voz que passa aqui, né? Que se transmite, se grava, se transmite para outras pessoas, chegue nos corações, sobretudo das mulheres. Eu sei que tem homens aqui, irmãos queridos, que estão entrando e dando um aceno, mas sobretudo das mulheres, para que elas se inspirem também, né? Nessa jornada, que você vai falar também um pouquinho, mas eu vou colocar assim, ó, que você me mandou. Natália é graduada em Teologia pela Universidade da Grande Dourados, Unigran. É pós-graduada em Estudos Latino-Americanos e Caribenhos pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, da Claxo. Atualmente cursa o mestrado em Estudos Críticos de Gênero e Teologia pela Uhum. Comunidade Teológica do México, CTDM. Depois eu tô Sim, avistando aqui uns espanhol que não é tanto, o Portugal, me conta. E colaboradora do Afro-Latino project. Uhum. Theology Sim. Project. Eita, Project. Ai, meu Deus, vamos lá. Do Comitê Editorial de Translações de Traz Sofia. as leis, Eita, Sofia. dali. Tem que ser trilingue, tem que ser trilingue. E do África Bíblica Decolonial. E eu encontrei você nesse Sim. grupo. Uhum. Nath, conheci o seu trabalho, a sua jornada no África Bíblica. E aqui eu vou começar uma primeira pergunta para você, que não é pergunta assim que eu gosto de. Você já falou na sua autoapresentação, já falou Sim. algumas coisas que eu quero retomar depois para frente. Mas eu queria que você falasse um pouquinho por que a teologia na sua vida, por que você começou a pensar essa coisa também de pensar gênero, identidades e experiência a partir da teologia, né? Eu queria te ouvir sobre isso também. Como é que a teologia passa pela tua autoformação Eu também? Conta. considero que todas as pessoas que refletem sobre Deus fazem teologia. Mas nem todas as pessoas são teólogos ou teólogas. Por quê? Quando eu fui estudar teologia, eu fui no livro de Libânio e Murat sobre introdução, acho
que é o livro Introdução à Teologia. E eu gostei muito da definição que os dois deram, que fala que teologia é contar histórias de Deus que nos permite dar significado à nossa vida. Então, é contar histórias, história de Deus. Mas eles também falam que o teólogo e a teóloga, né, é aquele que senta ao lado do seu irmão para escutar as suas dores, as suas dúvidas, os seus sofrimentos. E eu adiciono também aqui as alegrias, né? Porque a gente não vive só disso. Para depois contar a história de Deus. Então, acho que muitas pessoas podem fazer teologia, fazem teologia, mas poucos são teólogos. E eu cheguei, como eu cheguei na teologia, foi nesse meu processo migratório, né? De sair da minha cidade, de conhecer, ter morado no México, depois vim para cá, para os Estados Unidos. E eu vi que eu era um corpo em condição de marginalidade. O meu corpo não é marginal, meu corpo não é subalterno. Ele está em uma situação que se coloca, né? Então, eu percebi isso. E sair, eu vou voltar um pouco em Glórias Dor, porque ela tem uma frase que fala assim: eu tive que sair de casa para encontrar a mim mesmo. Então, isso foi o que aconteceu comigo. Eu tive que sair de casa, não da minha casa, da minha família, mas da minha cidade, da minha cultura, para poder conhecer a mim mesma. E nesse processo de marginalidade que eu passei a viver, eu também conheci pessoas de outras culturas, de outros países. Então, pessoas ateias, pessoas agnósticas, e eu comecei a ver Deus nessas pessoas. Então, nesse momento, o meu mundo caiu, né? Aquilo que eu tinha consolidado, a certeza que eu tinha sobre Deus, já não tinha mais essa certeza, porque eu via Deus na minha amiga que era de Nepal, da minha amiga que era da Índia, nas pessoas que eram ateias, nas pessoas que também eram cristãs. Então eu comecei a perguntar: imagina se eu fosse essa minha amiga, se eu nascesse em Nepal e eu iria para o inferno porque eu era da religião hindu, como ela? Que privilégio é esse que eu tenho só porque eu nasci no Ocidente, sou cristã e eu assim tenho a possibilidade de ir para o céu e ela não, só porque ela nasceu em outro território. Então essa foi a minha vontade de estudar teologia. E eu lembro que eu falei assim: Deus, eu não quero mais te conhecer do que ouvir falar. Agora eu quero te conhecer com meus próprios olhos. Então essa mistura de contato com outras culturas, com pessoas de outra religião, me fez ir para a teologia, conhecer um outro Deus que eu não conhecia. Eu conheci um Deus muito fundamentalista, né? Tem que pregar o evangelho a toda a criatura, se você não for cristão, você vai para o inferno. Então, essas estruturas começaram a se desmoronar quando eu comecei a ter contato com pessoas de outras culturas e de outras religiões. Eu tô. Maravilha, muito obrigada, Nath. Eu desliguei meu microfone, porque às vezes eu fico falando só, fico reagindo, sabe? Não, mas pode, Dando pra gente um conversar, é uhul. uma troca, Cada vez que a por pessoa. favor. Não, mulher, porque Ah, tá. eu tenho que me auto, sabe, estabelecer limite, porque eu fico o tempo todo querendo interagir, mas é bem interessante isso que você fala desse teu encontro com Deus e a definição de teologia que te captou, que te conquistou, que Uhum, te trouxe sentido e que te conduz também, né? Se você traz ela sim. hoje para cá, para esse espaço, acho que ela tem sentido ainda para ti. E como é essa questão da nossa presença, né, desses corpos, como você está colocando, e eu concordo plenamente, né? De ser um corpo fora, né, das normas sociais, de estar autorizado
de inclusive participar Ah, da sim. Uhum. teologia. Então, de entender a teologia, de produzir teologia, de ensinar teologia, de porque a gente vive teologia, né? Eu gostei muito dessa definição dessa coisa relacional com Deus e falar da experiência de Deus. Eu acho que também isso fala muito da experiência das mulheres na diversidade que nós somos. E quando você falou, me tocou, Nath, essa coisa dos nossos corpos, eles serem colocados, aí a partir da tua experiência, serem colocados numa condição de subalternidade, de marginalização, marginalidade, ou no lugar marginal, e que isso Uhum. não é uma coisa natural, né? Uhum. Não é uma coisa dada. Isso eu observo, assim, ainda observo muito nessas minhas vivências de circular, de ouvir mulheres, de participar de encontros de mulheres, né, de trocas. E ainda existe uma concepção muito grande de que isso é natural, sabe? Você está numa condição que te desumaniza em alguns lugares, está posto, sabe? Parece que foi um brotamento, foi dado, e que Deus, ele é plenamente Não, uhum. conivente com isso. É uma coisa que, Não, e é até inclusive, me engraçado. revolta, sabe? Perdão, Então, pode hoje, terminar. conta. Não, vai, conta. Não, Conta. até Não, mulher, engraçado conta. que quando eu falo que eu sou teóloga, até Rodrigo dá risada, porque eu espanto, a cara de espanto das pessoas é tipo assim, tipo, a teologia para eles eu sinto que é um homem branco de uns 900 anos. Aí vem uma mulher Sim. preta, jovem, falando que é teóloga, dá um eu tinha que tirar foto de todas as pessoas que eu falo que eu estudo teologia, especialmente os homens. Porque parece que esse lugar Imagina. não pertence a gente, né? Uhum, As mulheres negras, elas uhum, sempre uhum, fizeram uhum. teologia. A nossa descendência, a nossa, sempre fizeram. Isso. Uma coisa é não estar com os nomes delas nos livros. Mas nós viemos a parte da ancestralidade, da nossa permanência, da recuperação da nossa cultura, da nossa fé que vem da África, é graças às mulheres que fizeram teologia. Uma coisa é o nome dela não estar nos livros, como não estão, que a gente tem muita Sim, dificuldade de sim. encontrar realmente. Mas ela sempre existiu, uma coisa natural, né? É uma coisa natural da Uhum. nossa cultura africana. Então, isso também me levou a fazer um mestrado em estudos críticos de gênero e teologia, mas não associando ao gênero sinônimo mulher, né? Porque pode ocorrer Certo. se gênero é igual a Uhum, mulher, não, são essa diversidade e uhum. dialogar com a teologia, Sim. que isso eu encontrei apenas na comunidade teológica do México. Então, eu estou fazendo o meu mestrado, aí eu faço o meu mestrado lá, para conectar Maravilha. essa questão de gênero e teologia, né? E também eu adiciono Sim. essa questão da raça, porque eu sou das minhas companheiras, eu sou a única é, afro-latino-americana, né? Da minha turma. Então eu trago Eita, é mesmo? essa É vertente, mesmo? né? Essa parte da Sim, diferença. sim, sim. Ó, tem um comentário aqui da Marta. Marta é uma querida também, que tem acompanhado minha jornada, mas também que Deus fala comigo através da vida da Marta, me pastoreia também, me alcança. Ela fez o seguinte comentário aqui. Muito interessante ouvir que a desconstrução precisa acontecer com todos, porque isso aconteceu comigo. Ver Deus nas pessoas que não professam a minha fé. Deus é múltiplo. É uma afirmação bem Deus, uhum, radical. Vou usar essa Deus é palavra, Marta. Eu vou usar essa palavra porque ela desestabiliza aquilo que a gente aprende desde criancinhas, né, nessa estrutura que a gente vivencia, de que Deus é uno, né? Deus é uno, é único, e que ele tem uma imagem a ser, né? Uma imagem a ser zelada, uma imagem a ser preservada e perpetuada de geração a geração. E parece que todo mundo tem que se aglutinar dentro dessa imagem, né? E parece que fica controverso quando a gente é, olha
para a humanidade, vê a diversidade que somos, e mesmo assim você tem que, né, renegar essa tua, vou colocar essência, não, para não ficar pesado, Sim. mas Uhum. essa tua construção de quem tu é no teu lugar, né, para poder caber nessa imagem do Deus Uno, que na verdade a gente vê que o que acontece é que em nome desse Deus Uno, dessa imagem única de Deus, acontecem muitas atrocidades, muitas violências acontecem, inclusive contra os nossos corpos, né? Não sei se quer E comentar, a Nath, questão um pouquinho. e é uma questão de um Deus uno para uma população tão diversa, tão diversificada, né? Então, eu tive esse meu despertamento, como aconteceu com a Marta ou Márcia, perdão, foi com a Marta, Marta, é. A foi Marta. na minha vivência aí que eu me dei um choque. Tipo, gente, eu tô vendo Deus, a manifestação de Deus numa pessoa que não é da mesma religião do que eu. Eu tô vendo Deus em pessoas que não sabem se Deus existe, sabe? Então, Deus, ele é muito maior. Ele não está nessa bolha que eu acreditava que ele estava por tanto tempo. Então, isso me fez Uhum, questionar, uhum, mudar muita coisa na minha mente, assim. Aí começaram as perguntas. Eu tinha muitas sim. afirmações sobre Deus. Mas quando eu comecei a me questionar, ter essa dúvida, aí eu comecei a fazer perguntas, e assim Deus foi se revelando a mim de diferentes formas, de diferentes Uhum. maneiras. E Deus também, quando ele se encarna, ele pode se encarnar, ele se encarna na gente, né? No nosso corpo. Então Amém. ele é, ele é diverso, né? E nos ajuda a romper com essa ideia de um Deus único. Deus é tão grande, né? Que como algumas pessoas falam, que ele pode ter vários nomes, né? E tem várias e várias semelhanças. Então, isso me ajudou muito esse processo de sair de casa para me encontrar. Eu também encontrei vários deuses nessas pessoas que caminharam comigo quando quando eu estive na cidade onde eu morei. Eu não sou teóloga no Sim. sentido de formação, sabe, Nath? Tem muita gente que nesses anos acha que eu sou teóloga. Eu já topei com algumas pessoas que me fazem, né, algumas perguntas assim, mas eu gosto muito de perguntar, de questionar. Eu aprendi desde muito cedinho, quando eu me converti, aquela coisa da tradição, do que a gente entende, narrativa de conversão, né? Me converti com 11 anos de idade. E meu pai era um homem candomblessista, né? E ele já tinha uma visão muito assim crítica da religião, né? Cristã, protestante, por ter suas experiências e como um homem de matriz africana, de sofrer, né, também pela trajetória de vida, várias questões relacionadas ao racismo religioso e tudo. E aí ele me lembra que ele me deu uma Bíblia da editora Paulina, uma Ai, Bíblia em lembro cores, essa quando eu era moda da criança, Bíblia em 11 a cores. 12 anos. Né? Uma Bíblia assim, ele fez assim, olha, você tá indo para a igreja, você gosta, né, disso. Você tem que estudar, você tem que entender, você tem que ler e saber para as outras pessoas não ficar dizendo para você, né? Você tem que ouvir, você tem que ver se é o que a pessoa está falando. E eu já gostava bastante de ler, de estudar como criança, já tinha uma mente bem imaginativa, mas isso vem me acompanhando também na minha trajetória de vida, que é essa curiosidade e essa postura, sabe? De perguntar, de questionar, de entender. Eu passei também essa fase, né? Igreja evangélica bem fundamentalista, que você não pode questionar a autoridade, né? De pastores e tal. Mas eu sempre tinha as minhas dúvidas, eu ia lá procurar, sabe? Na Bíblia. E eu perguntava, uma pessoa perguntava a outra, ia ver uma revistinha da escola bíblica, porque aquilo me inquietava, né? Embora eu não tivesse a liberdade de fazer perguntas. E eu queria te ouvir também, queria saber como é que é essa relação tua com quanto teóloga, com a Bíblia, né? Com essa coisa da Bíblia como a centralidade de confissão de fé das pessoas evangélicas, cristãs. Como você vê como isso acaba. E a nossa ausência da nossa experiência, nossa vivência como mulheres negras, e como mulheres de uma maneira geral também, pensando na nossa diversidade, como isso afeta a nossa qualidade de vida, a nossa Uhum. espiritualidade, a nossa relação, inclusive, de empoderamento pessoal, sabe? Então, na rede de mulheres negras evangélicas, a gente tem vivido também
tem testemunhado muitos adoecimentos, né, de mulheres evangélicas que não podem questionar, não pode modificar alguns status quo, né, alguns paradigmas que estão postos pelas estruturas teológicas. Então, eu queria te ouvir se você pensa sobre isso, o que é que tu tem visto, inclusive também na África Bíblica. Eu sei que tem várias pessoas lá no grupo. Eu não tenho Vai tempo de ver. responder, mulher, não tenho tempo de estar interagindo tanto. Mas eu vi um estudo maravilhoso que você compartilhou com o pessoal sobre Ruth, baixei, fiquei lendo, digo, ai, que maravilha, que coisa mais linda. Né? É revigorante, porque traz várias perspectivas que desestabilizam essa coisa padrão que a gente aprende num Ah, sim. sermão da Uhum. igreja, né? Ou em algumas escolas e seminários teológicos, né? Aquela coisa da tradição, aquilo que já vem pronto, do dogma, né? Dogmático. Não sei, como é que tu vê isso e a nossa Sim, presença nesse espaço mesmo, né? eu tenho que voltar à minha história um pouco, porque Volta, eu morei, volta. quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu morei em Bloomington, aqui no norte dos Estados Unidos também. Uma cidade pequena, Bloomington, Indiana. E Rodrigo, ele aplicou para fazer seu doutorado em Bloomington e também aplicou para Mississippi. E foi muito engraçado que porque lá tinha um professor que ele gostava e estava no estado de Mississippi. E Rodrigo foi aceito tanto em Bloomington como em Mississippi, então a gente tinha que decidir para onde a gente ia. E aí estava muito mais Uhum. confortável em Bloomington, porque já estávamos assim, tranquilos, já tínhamos feito amizades. Então nós decidimos, vamos para Mississippi, o estado mais pobre dos Estados Unidos. Todo mundo, todos os nossos amigos ficaram, Natália e Rodrigo, vocês são doidos. Natália, você é negra. Rodrigo, você é mexicano. É um estado preconceituoso. E nós falamos assim, nós vamos conhecer um outro país, dentro desse país. Porque o que todo mundo Uhum. fala de Mississippi é o que as pessoas falam, mas a gente quer ter essa experiência. E eu falo para vocês que a mudança para Mississippi, aonde encontrei com várias pessoas que refletiam e refletem Deus, foi transformador. Ali eu me conectei, fui para uma cidade pequena chamada Harrisburg, que é uma cidade universitária, e ali eu tive contato foi a primeira vez que eu fui numa Black Church. Então ali eu descobri que Deus era negro. Mas com as irmãs daquela igreja, eu descobri que Deus poderia ser uma mulher negra também. Então Ô, Glória. foi numa Amém. cidade, eu saí de uma cidade que tinha tipo 1%, 2% de Sim. negros e fui para uma cidade que era como 54% de negros. Era uma cidade pequena. Eu acho que Harrisburg tem como 47 mil habitantes, assim. Mas 54% era de Uhum. população negra. Uau. Então, ali eu consegui, é, fui, eu fiquei numa coisa assim, como que eu posso falar? Em, Hum. em êxtase, porque eu também passei a frequentar, eu ia em 3 igrejas. Black Church, Igreja de Brancos, porque ali estava unido de todos os continentes, Sim. e também numa igreja latina, que era uma igreja onde 90% dos membros eram pessoas indocumentadas. Então, dentro da Black Church, eu não ouvia falar sobre questão migratória, porque era uma realidade das pessoas negras que é praticamente daquela cidade. Dentro da igreja Uhum. de, 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 de latinos, de pessoas, da maioria indocumentada, era essa vivência migratória que eu também estava vivendo, né? Não na condição de Uhum. indocumentada, mas eu era uma pessoa imigrante, né? Então eu tive essa Uhum. possibilidade Sim. de ler a Bíblia com os irmãos pretos, com os irmãos latinos, com os irmãos de várias outras religiões, de vários outros continentes, assim, de outros países, me, Uhum.
ampliou, né? E me fez entrar em contato exatamente como você, a gente estava Isso. conversando, com uma teologia humanista, né? Uhum. Humanist. Que é muito Isso. interessante a gente recuperar, né? O que significa essa palavra humanist, porque ela vem de uma de uma frase que as mães negras estadunidenses fala para suas filhas. You are acting Ai, humanist. que massa. Você está Uhum. agindo como uma mulher, você Oh, está uhum. advogando por seus direitos, Uhum. você está lutando pelas suas conquistas, você está crescendo, você é Uhum. responsável. Então a palavra humanist vem dessa frase da que as Sim. mães negras estadunidenses falam para suas Caramba. filhas. E isso eu consegui ver também na igreja. E é muito interessante que a própria Legal. Alice Walker comenta que essas mães Isso. negras afro-estadunidenses não ficam Uhum. surpresas com a audácia, com a bravura dessas suas filhas, porque elas sabem que as filhas têm competência para isso. Então, tudo que essas filhas fazem não é Que massa. novidade para ela, porque elas são assim, têm esse advoga pelos seus direitos, né? Mas também é responsável. Isso. Então, eu comecei Isso. também a ver isso Uhum. dentro da Black Church. E essa Isso. leitura de vivência, né? Essa Que leitura de interessante. vivência das mulheres assim. Que Sim. interessante, Nath. Que interessante. Nossa, quando eu tive em Colômbia, no Missouri, eu fui agora recente, visitei uma igreja, uma Black Church, mas não tive oportunidade de frequentar, né? Eu visitei um culto um domingo, que para mim também foi bastante significativo, né? Do ponto de vista Uhum, estrutural, né? De liturgia, de pessoas negras, né? De ver todo mundo, né? A maioria das pessoas vestida, né? Também com, no caso da cidade, né? Com algumas indumentárias de alusão africana, né? Enfim, foi uma experiência muito bacana e o comunitarismo, mas eu não tive essa vivência como você está trazendo, por exemplo, de partilhar, de ouvir depoimentos, de entender como é o contexto em que surge essa teologia, que a gente estava conversando até, eu comecei a revisão bibliográfica, né? E aí topei com essa experiência das mulheres negras afro-americanas para uhum, poder chegar na experiência latino-americana, na experiência brasileira. E o que me parece, e eu queria também te ouvir em relação aos teus estudos sobre isso, é que a, a comunidade afro-americana tem uma tradição, até também alguns. Depois eu tentei conectar um pouco do que o feminismo negro também já traz, né, de tradição histórica, de teorização. Elas têm já uma trajetória, uma luta relacionada a essa questão da educação, o espaço também das igrejas como sendo um espaço de uhum. empoderamento, né, para os direitos como você está trazendo, né? Então eles vivem um contexto de muita hostilidade, né, racial, de supremacia branca muito forte também. E aí eu queria também te ouvir isso, se você percebe isso também, como você está trazendo, de legado da Uhum. teologia womanist. Pronúncia, vai lá, vai longe. Womanist, que conseguir também teorizar isso que elas trazem como vivência, como experiência, e colocar na teologia, apresentar para a teologia como esse legado também, né, de que, olha, somos mulheres negras que fazemos e que temos essa compreensão. Como é que tu vê essa relação dessa produção? O que a gente pode também aprender aqui, também já dando remate da nossa conversa, né? O que a gente pode aprender no Brasil? Porque a gente tem, de fato, uma escassez muito grande de registro, né? Das experiências das mulheres negras evangélicas. A gente conhece um grupo de mulheres teólogas poderosas, assim, né? Com carreira, com vivências inúmeras e que isso não está registrado. Assim, está registrado no corpo delas, né? No fruto do trabalho delas, mas não está registrado em livros, Uhum. por exemplo, sabe? Nessa área de educação teológica mais formal. Queria Sim, te ouvir, o que você acha disso? a Também, teóloga né? que traz esse texto. Olha ela, já apareceu aqui, ó. A Ah, Aline, tá. ó. Já bateu, que tá fazendo a revisão.
Outra teóloga também. Cheirando aqui, bem, tá? É interessante também a gente voltar que esse termo humanista é característica das mulheres aqui estadunidenses, né? Eu não encontrei talvez uma palavra que as nossas mães ou as nossas vós falem pra gente como fala porque eu já ouvi aqui, you are acting humanist. Sim. Assim, você está agindo como uma mulher. Então é uma coisa, e é uma coisa muito interessante, porque a gente vê essa necessidade de que o Walker teve de se autonomear. Isso é muito importante. A gente tem que também ter o poder de se autonomear. Então ela viu, olha, o feminismo, a palavra feminismo não é da minha cultura. A palavra humanist é da minha cultura negra estadunidense. Então, eu vou recuperar daquilo que vem da minha cultura. Então, acho também uma chave antes da gente continuar é esse poder da gente se autonomear. E é uma coisa também que a Cleonora Hudson, que parte de um outro, do African Humanism, que ela faz essa crítica ao feminismo, da gente adotar o feminismo, mas não é o assunto daqui. Da importância da gente se autonomear. E o Walker também fala, humanist está para o feminista como o roxo está para a lavanda, né? Para a cor lavanda. Ela é muito cuidadosa nessa parte, porque ela fala. É uma sensação assim, aqui tem uma particularidade. Isso daqui é só nossa, da nossa cultura. Dali, as feministas brancas já não podem ir. Então, o roxo e o lavanda, eles se parecem, né? Tem uma cor, mas tem uma particularidade que é só nossa, que é só da nossa cultura negra. Então, por isso que ela recupera essa palavra humanist e que se transforma em humanist. E quem utiliza ela primeiro na teologia é a Dolores Williams, né? E ela utilizou, a primeira palavra foi Humanist Theology, acho que foi em 1987, 87, 85. E aí ela começa e ela recupera os conceitos ela começa a dialogar com a fala de Walker. E ela representa a voz, ela exalta a voz e as experiências das mulheres negras como dessa relação dessas mulheres negras com Deus, né? Que essas mulheres negras, elas refletem o divino. E isso permite que tantos homens e como mulheres realizem uma outra interpretação hermenêutica da Bíblia. Porque quando um homem ou quando uma comunidade negra não luta pela justiça das mulheres, esses homens negros estão afetando a si mesmos. Porque a base das black churches, das comunidades negras, são as mulheres. A gente vê isso no Brasil. Quando um filho é assassinado pelo Estado, quem sofre são as mães, as esposas, as avós. Então, é muito importante ela recuperar, o Walker falar que a Black Church, tanto os homens como as mulheres, têm que lutar pela justiça para as mulheres, para que isso não afete a sua comunidade, para que não haja genocídio na sua comunidade, para que possa haver vida. E essa vida tem que ser abundância. E é muito importante olhar também, quando a gente fala de mulheres, é olhar também para as meninas, para as crianças. Porque elas também realizam teologia. Elas precisam ser olhadas como corpos que falam sobre Deus, que refletem Deus. As meninas pretas, crianças, elas refletem Deus. Elas têm teologia. Elas contam histórias sobre Deus. Então, seria muito...
Ai, Nath, você me fez lembrar uma conversa que a gente teve agora recente na rede, de a pastora, outra teóloga brasileira, assim, né, que agora na altura dos seus 60 e poucos anos está escrevendo, né, e aí depois a gente faz uma outra live, eu vou também falar um pouquinho aqui né, no meu perfil, sobre essas desigualdades estruturais que impedem que as mulheres negras, as teólogas negras do Brasil, consigam escrever, consigam produzir do ponto de Uhum. vista mais formal. E aí, concordando com você plenamente de que elas estão fazendo teologia na vida, né? Estão vivenciando essa teologia, estão vivenciando isso nos seus ministérios, no seu cotidiano. Mas esse mundo que impõe essa coisa da estrutura, né, formal, se você é conhecida, se você escreve, se você registra, né, se você tem a fala, né, em lugares específicos, já consagrados como lugares do conhecimento, né, como também acaba sendo a teologia. E ela trouxe para a gente essa importância também da gente na comunidade começar a pensar as crianças, né, as meninas, as crianças negras, e como é que a gente poderia também desenvolver, incorporar elas também, inclusive como esse espaço, né, de desenvolvimento, de Claro. empoderamento, de aprendizado, e reconhecendo que elas são sujeitas, que podem falar por si também. Então, é muito legal te ouvir, e para mim vem, né, como uma crente, como confirmação de Jesus, Muito boa. também para a gente se animar e desenvolver, né? Porque é tanta coisa, tanta demanda, mas tem coisas que são muito Sim. Uhum. caras, né? Para a gente. E a questão da infância, da juventude, tem sido algo muito caro para a comunidade negra também, né? Em Em vários todos os sentidos. cantos. Então, é muito bom te ouvir Em também todos os sobre isso. cantos. É E muito bom te ouvir sobre exatamente. isso. Ó, pode falar. Ó, ó, Vai. peraí, Ah, deixa eu tá, só tem concluir o comentário. comentário aqui, ó. A Aline já colocando aqui, ó. É a força do matriarcado, como você estava falando Sim, das temos que mulheres lembrar da negras onde nós mesmo. viemos, isso Mesmo mesmo, que não ele não. apenas no processo de Exato, exato. escravização, né? Mas de quem nós éramos. Ela botou assim. Mesmo que ele não opere. Nossa, gente, que coisa geladeira. Mesmo que ele não opere 100% fora de África, ela Sim. está dentro de todas nós. Então, ela quis colocar, né, trazer isso aqui. Não sei se vai ficar registrado aqui, como é que funciona essas coisas de live, se aparece depois ou não, mas eu tô falando para ficar registrado aqui também na Não. gravação. Mas Ai, continua, vai que a já, gente tá no final, gente. vai que a gente ia fazer Tá, rapidinho. Mulher, a gente disse que ia fazer rapidinho, meia hora, não sim. sei o quê, lero-lero, E, não, e vamos só rápido. para terminar, É muita coisa. antes, é que a Conta, Dolores conta. Williams, ela fala Sim. que a própria teologia, vamos falar em português, humanista, Tá. ela tem que impactar Ok. tanto a estrutura litúrgica da Black Church. Eu acho que aqui, entre aspas, se torna mais fácil porque eles Conta. falam para um público-alvo, porque aqui o contexto faz com que haja uma Black Church. Lá, aqui do Uhum. nosso lado latino-americano já é mais difícil. Então, É ela fala verdade. para uma igreja que não é diversa em questão de Uhum. etnia, Sim. mas é uma Uhum. Black Church. Uhum. Então ela fala, ó, nós temos Uhum. que olhar na nossa liturgia os discursos opressores, né? Os discursos racistas, os discursos homofóbicos, Uhum. os discursos sexistas, porque senão a nossa Amém. comunidade, Isso. ela vai morrer, a nossa igreja, ela vai passar por dificuldade. E com isso, ela propõe também que quem trabalha Uhum. muito com essa questão da ética Ok. humanista é a Kate Cannon, né? Que propôs uma nova Quem ética não? para a gente que é Uhum. cristão, né? Que caminhe para a Amém. justiça, que Uhum. caminhe Legal. para a justiça, Amém. que caminhe para a vida, para ir recuperar dentro Legal. disso a sabedoria das mulheres negras. Se não fosse a sabedoria das mulheres negras, talvez não teria chegado tão longe como nós conseguimos chegar. Então ela Verdade. fala, vamos recuperar as histórias, a sabedoria das mulheres negras, né? Isso é fundamental para a gente. Isso é fundamental. Amém, querida. Eu fico misturando conversa de acadêmica com crente, que aqui quem for participando aqui vendo no canal vai ver isso. Porque eu não sou uma pesquisadora fora do contexto, sabe? Eu tô dentro, eu sou uma sujeita que tô, né, nesse processo também de investigo a minha comunidade, me investigo, Uhum. né?
penso minha comunidade, me penso e me repenso. E eu queria te ouvir por final, a gente caminhando para o final, e depois eu te chamo de novo, Nath. Eu vou ver aqui como é que a gente faz com as nossas datas. Eu comecei a Uhum. ler a Dolores Williams, né, agora há pouco, mas tu sabe, né, a leitura do inglês está devagar O e importante sempre, né, amiga? Até é chegar que tá lá, tem indo. tempo, mas tá indo para algum lugar, é. E aí, eu acho que é bem importante para a gente pensar essas similaridades, os limites que existem, claro, né, dessa questão geográfica, Uhum. da questão cultural, né? Uma coisa que você fala que é muito forte para a gente ainda aqui no Brasil é esse conto da democracia racial que atravessa a gente é um país multirracial, mas a democracia racial é uma falácia. Então, tá sem áudio? Será que tá E sem áudio? Tá sem áudio? Será que para quem é que tá? Será que sou isso, eu eu tô ou te para quem? Para mim ou para escutando. todo Eu mundo? tô escutando. É. Eu tô te ouvindo. Tu tá me ouvindo? É? Então, Ela quer te provavelmente ouvir. é Então vou seguir aqui um dela. tiquinho. Pode ser que seja uma coisa. Pode ser um rolê dela, né? Lá. E isso traz configurações diferentes, né, Nath, para nossa realidade brasileira. Voltou. Olha, apertei aqui, acho que foi aí mesmo. Pronto. E aí isso traz repercussões de entendimento um pouco diferenciadas ou bastante diferenciadas. Eu não sei, eu não parei para avaliar isso ainda. Eu acho que eu tenho que ouvir mais as teólogas para pensar nisso também. Que é essa coisa da democracia racial, porque aqui, né, a gente tem o branco, o preto misturado, a pessoa afrodescendente, afro-indígena, né? E aí tem toda uma situação aqui no Brasil que, para mim, muitas vezes torna mais problemático invisibilizar as questões relacionadas à raça e etnia aqui no Brasil e teologia, né? Algumas coisas estão muito explícitas, porque quando você vai ver conselho de igreja, como é? Episcopato, presbitério, né? Tomar lugares de poder só Por tem homens isso que é importante brancos. mexer nessa Até nas liturgia, nessa igrejas. estrutura, Pois né? é, exato, exato. Eu acho que as irmãs afro-americanas elas têm essa caminhada e tem a nos ensinar também nessa trajetória, né, de pensar a comunidade negra, pensar essa autovalorização, esse poder que a gente tem. Mas eu queria te ouvir ainda, eu coloquei, se você concorda, é uma pergunta bem mais de para teóloga, para pesquisadora que você é, que tem inclusive fomentado, né, o estudo de teologia, o estudo bíblico também, mesmo que, né, à distância, virtualmente, mas está acontecendo. O que é que você acha, Nath, que é importante para a gente como pessoas negras que têm buscado essa autoconsciência racial, essa consciência coletiva racial, pensar a teologia, comunidade negra, como é que essas teologias que você tem estudado, você conhece, fortalecem a gente? Porque às vezes parece que, como alguns costumam nos Uhum. acusar, é identitarismo, né? E aí, não sei, o que é que você fala pra gente seguir pra essa finalização que eu fui contigo a tarde todinha, tô me controlando. Nossa, Olha, não, vou ficar de coisa. baseando a nossa Vai. conversa e recuperando a teologia feita por Delores, por a teologia humanista, eu acho um ponto muito importante é que na definição de Alice Walker, ela fala que humanist, ela coloca em 4 categorias, né? Mas existe a terceira, ela fala é aquela que ama música, que ama dançar, que ama a lua, que ama comida, que ama o que está à sua volta, que ama a sua força, né? Que ama a si mesmo e que ama o espírito. Eu acho que isso é uma chave teológica para a gente e a Dolores nos oferece. O amor pelo, pelo Amém. espírito, pela ruá, né? Essa palavra feminina Amém. que em original significa Sim. ruá, né? Nós temos que recuperar como população negra latino-americana o amor pelo espírito. E Dolores comenta que Harriet Tubman, antes de liberar os outros escravizados, ela entrava no espírito. Ela primeiro se encontrava com Oh, Deus glória. para ter força para Uhum. liberar os seus irmãos. E talvez a
nós, estejamos nos esquecendo de amar o Espírito, de entrar no Espírito, para recuperarmos força, para seguirmos para a justiça, para seguirmos para a liberação, mas essa liberação, ela tem que ser responsável, porque os que nos libertaram da escravidão falaram, vocês estão livres, e nós ficamos numa situação desigual. Quando a gente libertar, nós temos que libertar pensando numa questão de responsabilidade. Porque esse eu acho que é um perigo que nós estamos. Sim. Vamos libertar. A palavra libertar, vamos libertar. Mas é preciso libertar com liberdade. É preciso nós, como acho que a maioria das pessoas que é cristãs que estão nos assistindo, recuperar o amor pelo Espírito. Uma teologia humanista recupera o amor pelo Espírito. Nós só vamos ter forças para continuar se a gente voltar para o Espírito. E eu acho que a gente, às vezes, está esquecendo disso. Estamos com tanta ânsia, com tanta necessidade. Porque é justo, né? Nós vivemos num mundo desigual, mas nós precisamos amar o Espírito. Porque é o Espírito que vai nos conduzir. A rua que nos vai nos conduzir e nos vai dar força para seguir liberando, lutando por justiça, por igualdades, pela pluralidade. Então, acho que essa seria a minha última palavra, que essa teologia mexe comigo por causa disso. Que eu acho que as outras teologias fazem falta, de recuperar esse amor pelo Espírito. Aleluia! Gente, quem for assistir, quem está assistindo já me conhece também. Quem me conhece já sabe, quem me conhece vai ficar sabendo que é isso. Conhecimento ele é múltiplo, ele é diverso e ele tem várias dimensões de complexidade, e eu acredito que a espiritualidade é uma delas, né? Então, te ouvir, Nath, essa mensagem que você enfatiza, né, da humanista, é forte pra gente, é revigorante também. Quero desde já te agradecer, ó. Falta 4 minutos para 1 hora que a gente tá aqui. Tá ótimo. Foi disso. Não, vamos meia horinha, 40 minutos a gente conversa. Mas eu quero te agradecer desde já por essa porção, né, de maná que você traz hoje também, esse alimento que é teológico, é espiritual, é também acadêmico, né, é da tua vivência, é vivencial. E que também a gente está aqui porque a gente está falando das que vieram antes da gente e de uma ancestralidade que a gente tem buscado resgatar também nessa coisa do cristianismo ocidental, né? Nesse campo evangélico aqui do Brasil, né? Que é progressista, mas que muitas vezes o progressismo, sabe? Até a página 2, quando entra nas temáticas relacionadas, né, a de fato equidade racial, equidade de gênero, equidade também de diversidade, enfim, aí começa a engargar, né, pessoal. Então, acho que a gente tem desafios aqui grandes, mas a gente também tem essa necessidade de se cuidar como comunidade, né, de se pensar como comunidade. E quero agradecer a você por se manter mesmo distante, não, é um prazer, mesmo distante. Continue, eu vou te chamar de novo em outro momento para a gente seguir, talvez com algumas conversas assim mais aprofundadas ou com tópicos, sabe, muito específico e direto. Mas hoje eu queria que a gente iniciasse para falar um pouquinho sobre isso, trazer a tua vivência. Para mim tem sido um grande aprendizado, te acompanhar também de longe, tem sido um grande aprendizado. Agradecer a você. Não sei se você quer dizer mais alguma coisa, deixar uma mensagem para o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir. Foi sim. Tem que isso aqui. Foi uma delícia escutar, foi sim. Eu concordo com você. Não, foi um prazer conversar com vocês. Eu não sou muito de falar. Vanessa é doida. Ela me chamou em uma semana. Eu falei, pô. Assim mesmo, vamos, já. E eu
eu sou, né? É a minha vivência. E eu sei que e a minha vivência não vai ser a vivência da minha outra irmã. Mas eu acho que essa teologia que eu consigo vivenciar um pouco aqui, porque as mulheres negras daqui, dentro das igrejas, elas não se consideram todas feministas, não. A maioria se considera mulheres humanistas, né? Porque elas têm uma diferença, ela tem uma particularidade. E essa parte de amar o espírito que Alice Walker propõe e Dolores também com a sua teologia, eu acho que é fundamental. E é fundamental para mim também, de recuperar. Eu acho que a mensagem, a minha última palavra é: vamos recuperar o amor pelo espírito, pela Ruá, por essa espírita, né? Que deveria ser, se fosse para traduzir, seria espírita. Vamos recuperar o amor por essa espírita, para que nos dê força para continuar. Porque foi assim. E vamos lembrar também da história de Agar, né? Que a Dolores trabalha muito no livro dela. Que Agar teve um encontro com Deus, né? E assim, Deus mudou a vida dela, né? Então vamos ter um encontro com Deus, com a espírita, para que possamos seguir firmes e fortes na nossa luta. E também sorrir. Sermos alegres também, né? Precisamos. Precisamos. Obrigada, Nath. Pessoal, por favor, tá aí o contato da Nath. Sigam na aperrei, como diz na minha terra, né? Que sou de Recife, Eu não faço aperrei ela. postagem teológica, não. Vou mandar demanda pra tu, Nath. No meu Instagram não tem postagem teológica. Eu não faço postagem teológica, você já viu, né? Não, mas vai atrás de tu, Nath. Tem que mandar mensagem, manda direct, manda um e-mail. Vamos valorizar as mulheres teólogas negras que nós temos. O que a gente tem se esforçado, porque é isso, somos muito, né, numericamente, do ponto de vista formal, somos poucas ainda, né, do que a sociedade nos reconhece. Mas na vivência, na realidade, na vida, somos abundantes. E aí a gente precisa sim seguir esse caminho também de valorização de nós mesmos, da nossa comunidade. E obrigada, Nath. Espero que a gente se encontre de novo Sim. com mais tempo. Passamos do nosso tempo planejado, né? Não, mas assim, foi ótimo. Mas eu digo assim, eu planejo, né, com mais tempo, com mais calma, e a gente foca. Eu acho muito bacana essa chave teológica também da H. Eu acho que tem algo muito poderoso também nessa trajetória para a gente desenvolver e conversar. Então, depois eu vou te chamar de novo e aí a gente vai fazer um outro momento mais focado nisso e com o povo já te conhecendo por aqui. Um beijo Então, para muito todo mundo. obrigada, querida. Bom final de semana para ti. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou, que vai, né, seguir vendo por aqui. Beijo, Chega, minha tchau. gente. Beijo. Tchauzinho. Tchau.